A questão 2 pergunta se um ponto P, que tem essa série aqui, pertence a uma senoide. Esse ponto P ele é formado por essa série aqui, essa série aqui, e tem x como a outra coordenada. Essa série aqui é a primeira coordenada, x é a segunda coordenada. Para saber se essa série aqui ela, ela, ela é uma coordenada de uma senoide, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o raio de convergência dessa série aqui. O raio de convergência é igual ao limite, quando n tende a infinito, de menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial, que é esse termo aqui. Aí eu pego esse mesmo termo aqui e somo mais um onde tem o n, vai ficar assim, como está aqui embaixo. Isso daqui é igual ao limite, quando o n tende a infinito, de menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial vezes 2 vezes n mais 1 fatorial sobre menos 1 elevado a n mais 1. Como eu tenho menos 1 em cima e embaixo, eu posso cortar isso aqui. Aí vai ficar menos 1, menos 1 aqui em cima. Eu estou cortando com isso aqui. Aí vai sobrar menos 1 a n embaixo. É, não, na verdade, esse menos um aqui está elevado a n. Então eu vou cortar com esse outro termo aqui. Vai sobrar só menos um aqui embaixo, do jeito que está aqui. Aí vai ficar, se eu abrir esse fatorial aqui um pouquinho, vai ficar 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Como tem 2n fatorial em cima e embaixo, eu posso cortar. Aí substituindo o infinito onde tem n, vai ficar que esse limite aqui é igual a infinito. Como o raio de convergência é infinito, então a soma da série aqui converge absolutamente em x pertencente a todos os reais. Para todo x pertencente aos reais. Tomando x nesse intervalo aqui de menos π a π contido em R, eu vou ter que a soma dessa série aqui converge uniformemente dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo. Agora resta saber para qual valor que a soma dessa série aqui converge. Aí eu fiz aqui embaixo considerando f de x igual a cosseno de x. E eu tentei escrever isso daqui. Eu escrevi isso aqui como uma série de Taylor. Esse f de x aqui como uma série de Taylor, que é dada por isso aqui. F de x é igual ao somatório com n variando de 0 até infinito de f derivado n vezes de a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Assim, a série de Taylor para cosseno de x com a igual a zero, esse a aqui é igual a zero, é encontrada tomando essas derivadas aqui. Primeiro eu derivei, o cosseno de x ficou igual a menos seno de x. Substituindo 0 em x vai ficar igual a zero. Depois eu derivei de novo a derivada segunda de cosseno de x, substituindo subsequentemente o 0 em x vai ficar que a derivada segunda é igual a menos 1. A derivada terceira, ela dá igual a zero, porque a derivada de menos cosseno de x é seno de x e seno de zero é zero.
A quarta derivada aqui de x é igual ao cosseno de x, porque a derivada de seno é cosseno. Se eu substituir o zero aqui, vai dar igual a 1. Assim como dá igual a 1 se eu substituir em f de x. Quer dizer, depois de um tempo, esse padrão aqui ele começa a se repetir, a partir da quarta derivada aqui. Ou seja, f de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que eu estou substituindo aqui nessa fórmula. Que aqui vai dar que a derivada segunda aqui, vai dar igual a menos 1, por isso que tem esse sinal negativo aqui, vezes o x elevado ao quadrado, porque esse n aqui ele está dizendo o número de vezes que eu derivei, que foram duas aqui. Derivei duas vezes, aí ficou x ao quadrado, sobre 2 fatorial, que está aqui também embaixo. E vai ficar então menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Isso daqui para a segunda derivada, porque a primeira derivada ela é igual a zero, então isso daqui vai ser igual a zero. Por isso que ela não aparece aqui. A terceira derivada vai ser igual a zero também, por isso que eu não incluí aqui. Já a quarta derivada vai ser igual a x a quarta sobre 4 fatorial, da mesma forma que eu fiz para a segunda derivada. A quinta derivada vai ser a derivada do cosseno de x, que é igual a menos seno de x. E se eu substituir zero em seno de x, vai dar igual a zero, vai zerar. E depois da quinta derivada vem a sexta derivada, que é a mesma que essa aqui. Vai dar igual a menos 1 também, porque é um processo cíclico, vai se repetindo, é um ciclo. A, a sexta derivada, ela coincide com essa segunda aqui, que vai dar igual a menos x a 6 sobre 6 fatorial. Aí eu posso fazer isso infinitamente e com n variando de 0 até infinito. Eu posso generalizar isso aqui como sendo o somatório de n variando de 0 até infinito de menos 1 vezes n vezes x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Porque está de 2 em 2 aqui. Aqui também está de 2 em 2 no expoente. E esse menos 1 elevado a n aqui corresponde ao cosseno de x, que é o que eu estou derivando. A soma dessa série aqui vai dar igual ao cosseno de x. Quer dizer, eu acabei de provar aqui que uma dessas coordenadas dá igual ao cosseno de x. Em coordenadas cartesianas, o ponto P é igual ao cosseno de x e x, com x dentro desse intervalo aqui de menos π a π contido nos reais. Se θp forem as coordenadas polares de um ponto P do plano, então suas coordenadas cartesianas serão dadas por x igual a P. Esse P aqui, na verdade, é um ρ, uma letra grega. E esse x aqui vai ser igual a ρ vezes cosseno de θ. E esse y aqui é igual a ρ vezes seno de θ.
esse x aqui, ele é igual ao cosseno de x. É o x daqui, do ponto P, é igual ao cosseno de x. E esse y aqui, o y do ponto P, eu tô comparando isso aqui. Tô comparando assim, esse x aqui é igual a esse y. Considerando P igual ao cosseno de x e x, então o comprimento de ρ é dado pela raiz de P vezes cosseno de θ ao quadrado mais P vezes seno de θ ao quadrado, que são os x e y daqui. Ao quadrado e somados. Vai dar isso aqui. X é igual a y, que é igual a P vezes cosseno de θ, que é igual a P vezes o seno de θ. Eu achei isso daqui. O x é igual a y e y é igual a ρ vezes seno de θ. Aqui é ρ, não é P. Perdão, aqui é ρ. ρ vezes seno de θ. X é igual ao cosseno de x. Então, o cosseno de x, que é igual a ρ vezes cosseno de θ, é igual a ρ vezes seno de θ. Que foi o que eu concluí aqui. Substituindo isso daqui em 1, que é essa raiz aqui, vai ficar igual a raiz de cosseno de x menos 0 ao quadrado mais x menos 0 ao quadrado, que vai ficar igual a raiz do cosseno ao quadrado de x mais x ao quadrado. Isso daqui eu chamei de 2. É a relação 2 que eu encontrei. Como o ρ vezes cosseno de θ é igual a ρ vezes seno de θ, e eu tenho ρ dos dois lados, eu posso cortar ele. Vai ficar cosseno de θ é igual ao seno de θ. Eu posso passar esse cosseno de θ aqui pro outro lado, vai ficar seno de θ sobre cosseno de θ é igual a 1. Seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ. O arco tangente de θ... Perdão, o arco tangente de 1 é igual a π sobre 4 radianos. Substituindo isso daqui novamente em 1, vai ficar raiz de P vezes cosseno de π sobre 4 ao quadrado mais... Perdão, aqui não é P, aqui é ρ. ρ vezes seno de π sobre 4 elevado ao quadrado, que é igual a ρ ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é o seno e o cosseno de π sobre 4, mais ρ ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar igual a ρ ao quadrado vezes 2 sobre 4, mais ρ ao quadrado vezes 2 sobre 4. Somando isso daqui vai dar igual a 2 vezes ρ ao quadrado vezes 2 sobre 4. Aí eu corto esse 2 vezes 2 que dá 4 com esse 4 aqui. Vai sobrar só ρ ao quadrado na raiz, que vai dar igual a ρ. Quer dizer, o comprimento de ρ é igual a ρ. Foi isso que eu mostrei aqui. O x ele é igual ao cosseno de x, que foi visto aqui atrás. Substituindo isso na relação 2 que eu encontrei, vai ficar que o cosseno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que aqui eu estou substituindo x por cosseno de x, é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Sendo assim, esse comprimento aqui, que é igual ao ρ, é igual ao cosseno de x vezes a raiz de 2. Como a tangente de θ é igual a 1, de forma análoga, assim como o seno de θ é igual ao cosseno de θ, o seno de x é igual ao cosseno de x. O x ele é igual ao seno de x, por causa dessa igualdade.
Substituindo em 2 aqui, vai ficar que isso daqui é igual a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Isso daqui é igual a 1. A raiz de 1 é igual a 1. Isso daqui é pela equação fundamental da trigonometria, isso daqui é verdade. Isso daqui é igual a 1. Essa identidade aqui é igual a 1. Vale ressaltar também que se obtém o ponto P igual ao cosseno de x e x como sendo igual ao cosseno de x seno de x, porque esse x aqui é igual a seno de x. Igualando esse comprimento aqui que eu encontrei com esse resultado aqui que eu acabei de achar, eu vou ter que o cosseno de x vezes a raiz de 2 é igual a 1. Passando esse raiz de 2 aqui para o outro lado e racionalizando, vai ficar que o cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. O arcosseno de raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. Então esse x aqui é igual a π sobre 4 radianos. Sendo assim, o ponto P em coordenadas polares é igual a P igual a π sobre 4 e 1. Substituindo aqui o θ, porque o θ aqui deu π sobre 4 e o x ele deu igual a 1. Não, perdão, o x não, o ρ ele deu igual a 1, que é o comprimento de ρ. Como o ponto P é igual ao cosseno de x seno de x, o P é o ponto de uma senoide, porque eu tenho duas funções trigonométricas aqui, como coordenadas desse ponto. E essas duas funções trigonométricas aqui, como o x é igual a π sobre 4, eu também posso reescrever isso daqui como sendo cosseno de x, as coordenadas do ponto P.